Olá, meu povo desse canal. Estou aqui olhando um resultado de histologia que por muito tempo os enfermeiros não sabiam avaliar, porque não podiam nem abrir, né? Que dirá avaliar. Mas hoje a gente sabe que a gente pode fazer coleta, avaliar, tratar. E o que é que acontece, né? A gente ainda tem muitas dúvidas em relação a alguns pontos do resultado. Então eu trouxe para vocês aqui o que a gente vai falar hoje, mas antes, se inscreve aí no canal, nesse botão, notificar se receber esse vídeo mais rápido. Vai lá no Instagram, segue lá no Instagram Enfermeira na Área, também na nossa plataforma enfermeiranaaria.com.br, que tem todos os produtos nossos, tá? Cursos, materiais, tudo isso, tá? Então já segue a gente aí. Em todas as redes sociais que é com o mesmo nome. Vocês estão perdendo muito conteúdo, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atrofia com inflamação. Ah, Poliana, no meu resultado vem sempre atrofia com inflamação. Então vamos lá. A atrofia, gente, é um processo fisiológico que acontece devido aí à baixa do estrogênio em alguns períodos, geralmente no climatério, né? Mas em alguns períodos na gravidez também pode acontecer. Como é um processo fisiológico, a gente vai tratar toda vez esse paciente com processo fisiológico, igual a metaplasia? Não, é claro que não. A gente precisa entender que um processo fisiológico não deve ser tratado assim, aleatoriamente, né? Então vejo muita gente, atrofia, vamos tratar. Tratar como? Né? Qual é ali a recomendação de você ficar tratando essa paciente o tempo todo? Se é um processo fisiológico pela baixa do hormônio. A reposição hormonal. Reposição hormonal aí já é um outro assunto que tem muitas coisas para conversar em relação à reposição hormonal. O que acontece? A gente trata essa paciente só em alguns casos. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a atrofia. Então tem uma baixa aí de hormônio do estrogênio que faz com que essa célula vire uma célula atrófica. Ela é uma célula normal, então não vou conseguir mostrar o computador, senão a luz vai atrapalhar. É uma célula normal, uma célula escamosa, e ela vira uma célula atrófica. O que é uma célula atrófica? Ela perde total o seu corpo celular. E às vezes também perde total função em relação à produção de muco, e por isso que o paciente fica ressecado nesse período e tudo mais. Então, isso acontece e é um processo fisiológico. Deixar bem claro isso. E aí, Poliana, quando eu venho lá a citologia, o que é que eu faço, então, pelo amor de Deus? Primeiro, você deveria participar do curso de resultado preventivo, porque esse curso vai acontecer em novembro lá no Enfermeira na Área. Já é uma dica. Segundo, vamos lá, como é que a gente trata? Veio lá a citologia, atrofia com inflamação. Não vou falar dos outros pontos, tá, gente? Então, atrofia com inflamação, o laboratório foi lá e escreveu lá no laudo que ele foi prejudicado na leitura da lâmina. Ele falou assim, preciso que você repita, porque não dá para olhar aqui nada de diferente, porque só tem células atróficas. Tem muita célula atrófica. Então, ficou difícil para mim para olhar. E aí, o que você faz? Ele falou isso, você vai tratar essa paciente. O que é tratar essa paciente? Na verdade, nem tratar, gente. É modificar essa amostra. Então, eu vou jogar aqui um estrogênio nessas células, nesse epitélio, né? E esse epitélio vai se transformar e vai virar um novo epitélio. Vai voltar a ser isso aqui. Só que ele precisa de estrogênio para viver assim, né? Então, como é que eu vou ficar dando estrogênio o tempo todo? Eu só vou dar justamente para melhorar a minha amostra. Então, não seria um tratamento. Na verdade, seria uma intervenção para se olhar melhor aquela leitura ali, para ler melhor aquela lâmina ali e ter um resultado, um diagnóstico oncótico, certo? Que é o nosso interesse na coleta de preventivo, é um outro assunto também. Então, foi lá, o laboratório falou, não consegui ler nada, tava tudo atrófico. Aí eu não consegui ver se tinha outra célula diferente. Porque vocês têm que pensar, gente, que o preventivo, que a citologia, o que você manda para aquele laboratório são células. Então, qualquer coisa que o laboratório atrapalha ali aquela leitura é ruim. Então, quando tem muita célula atrófica, é ruim dele visualizar uma célula diferente de carcinoma, de adenocarcinoma, de lesão. Então, vamos lá, vamos dar um fundo limpo para ele. Vamos estrogenizar a mulher. Estriol, 21 dias, depois de 7 dias, coleta novamente. Então, eu vou repetir a coleta depois da estrogenização. Mas lembrando que é só se o laboratório pedir, certo? Estrogenizou aí, trouxe essa mulher de volta, coletou, espera o resultado novamente pra gente. Dentro do laudo, ali de malignidade ou não, de atipias, a gente vê qual é o rastreamento dela, certo? Pronto, é uma paciente que o laboratório não conseguiu visualizar.
Agora vamos para a paciente que o laboratório não colocou nada lá no diagnóstico. Deixa os cachorros brigar primeiro. Vamos lá para a paciente que o laboratório não disse nada sobre o diagnóstico dela lá, né? Não falou nada sobre a questão das células atróficas. Botou lá atrofia, mas não teve nenhuma dificuldade. O que acontece com essa paciente? Nada. Por quê? Porque é um processo fisiológico. Então, por que eu vou lá jogar estrogênio nessa paciente sem necessidade nenhuma? Já que ela é um período que ela vive, né? Por baixo do estrogênio. Nenhuma. Então, a atrofia com inflamação eu não trato. Eu só vou fazer intervenção na amostra quando essa paciente, o laboratório não conseguir visualizar. Fora isso, eu não preciso ficar fazendo estrogenização na paciente sem necessidade, certo? Então, tá tudo certo em relação à questão da atrofia? Beleza. Aí, o que acontece? Lembrem que é questão de célula, tá, gente? Então, foi lá na atrofia, aí uma repetiu, veio o exame, a outra repetiu, uma repetiu, veio o exame novamente, a outra não repetiu. Essa que não repetiu, você precisa fazer toda a avaliação das outros itens que tem ali no resultado de histologia, né? Metaplasia, asqueans, atipias, lesões, carcinoma e por aí vai. Você precisa avaliar tudo para saber qual é o rastreamento dela. Vamos supor que ela não tenha mais nada, só veio lá a atrofia, com inflamação. Então, qual é o rastreamento dessa paciente? O rastreamento que é, se ela já repetiu um ano atrás, ela vai repetir mais um ano. Se ela já repetiu 2 anos, a cada 3 anos. Tá certo? É isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Então, qual é o rastreamento que a gente faz na atrofia, né? A atrofia depende aí dos outros itens que a gente vai avaliar no resultado. Então, metaplasia, lesões, asqueans, atipias, isso tudo vai fazer com que a gente entenda sobre o rastreamento dela. Não tem nada disso, só tem atrofia. Então, o que acontece? É o segundo exame anual a cada 3 anos depois. Já é a cada 3 anos? Continua a cada 3 anos. Certo? Então, rastreamento normal para essa paciente. Não precisa fazer mais nada por causa da atrofia. E lembrando que o ressecamento acontece por causa realmente das células que param de produzir muco. Certo? Então, a paciente que foi lá, que repetiu, que você estrogenizou, repetiu com 7 dias após o tratamento, voltou, fez o exame, aí você vai avaliar uma nova citologia, certo? Uma nova citologia. Às vezes ela vai vir atrofia de novo, mas se o laboratório conseguiu ler aquela lâmina, tá tudo ok, certo? Então, gente, atrofia é um processo fisiológico. A gente precisa aprender a saber o que é isso tudo até para explicar para a paciente, né? Porque os enfermeiros têm muito isso. Não precisa avaliar isso. Mas, na verdade, até para você explicar sobre o rastreamento dessa paciente, você precisa saber sobre tudo isso, né? Então, explicar sobre a atrofia, o que é. A paciente lê a atrofia, ela vai achar que tem alguma coisa. Você precisa explicar o que é atrofia. Qual é o período que essa paciente vive, um climatério, uma gravidez, né? Se você for coletar na gravidez, porque eu não aconselho, porque não é recomendado, só se tiver um atraso no rastreamento. Mas, enfim, é uma conversa para outro vídeo. Então, não precisa ficar tratando uma coisa sem necessidade, certo? E muita gente, por não conhecer sobre o assunto, acaba fazendo condutas que não tem necessidade, causando mais danos à paciente do que rir. Causando mais danos à paciente do que benefícios, ok? Lembra da prevenção quaternária também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? As alterações das células cervicais aí dessa paciente em períodos que tem a baixa de estrogênio acontece atrofia. Espero que vocês, a gente conseguiu passar um pouquinho de conteúdo para vocês que se transformem em conhecimento, né? Isso, gente, gera um posicionamento enorme. Então, quando vocês agora forem atender um paciente, olhar uma citologia, quando você explicar para ela, der aquela orientação, você está tomando um posicionamento, né? Você tem um posicionamento diante daquela consulta. Posicionamento não é só brigar, não é só discutir. Posicionamento é saber o que está fazendo e fazer de forma correta. Então, se eu sei o que é atrofia, agora eu tenho um posicionamento e vou falar para essa paciente em relação a essa orientação. Então, lembrem disso, conhecimento gera posicionamento, tá? Que é onde a gente trata isso em todos os nossos cursos, inclusive no lançamento da nossa mentoria Mastermind, com título de especialista em ginecologia e saúde reprodutiva. Um lançamento aí que vai trazer para os enfermeiros que também trabalham em consultório particular ou querem ser referência na unidade básica sobre ginecologia e saúde reprodutiva.
Aguardo vocês nos nossos cursos, não deixa de seguir a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí. Se você não gostou, comenta, que a gente vai melhorando, tá certo? Beijo e até mais.